Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto da programação neurolinguística. Então você que estava com saudade das técnicas e teorias, o tema de hoje é sobre ressignificação. O que quer dizer ressignificação dentro da PNL? Bom, literalmente, ressignificar é dar um novo significado, ou também dito como reenquadrar aquela experiência. Se você viu um vídeo meu que fala sobre como nós registramos os acontecimentos ao nosso redor, ou são formadas as nossas memórias, você sabe que tudo que nós percebemos ao nosso redor, elas são registradas em formas de representações internas. E são essas representações internas que compõem o nosso mapa que, inclusive, gera significado para tudo que a gente vê, ouve e sente. Tudo bem? Então, isso significa que será essa representação interna que vai influenciar aquilo que eu tomo de decisão dos meus comportamentos. Vou dar um exemplo prático. Se uma pessoa grita comigo, eu trago na minha representação interna minha mãe dizendo: olha, quando você grita, você está desrespeitando. Então, eu dou um significado de que quando alguém grita comigo, essa pessoa está me desrespeitando. Esse é o único significado que eu tenho dentro do meu mapa. Agora, o ato de gritar pode ter outros significados, concorda? A pessoa pode ter um problema no ouvido, ou ela pode ter um problema na fala, ou, inclusive, ela foi educada dessa maneira, então ela fala nesse tom de voz. Certo? Então perceba que existem outros significados que não estão registrados no meu mapa, nas minhas representações internas. Certo? Ressignificar ou reenquadrar é ampliar a minha percepção frente a esse mapa externo. Tudo bem? Existem duas maneiras práticas de ressignificar dentro da programação neurolinguística, além das técnicas, que pela própria técnica já é um processo de ressignificação. Mas a ressignificação propriamente dita, existem duas maneiras: ressignificação de contexto e ressignificação de conteúdo. Ressignificação de contexto é o seguinte: todo comportamento ela pode ter um benefício. A gente fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. Ou seja, por exemplo, medo de falar em público, para um contexto de fazer uma apresentação para um público, ele talvez não seja adequado. Mas perceba o seguinte: se você for padrinho ou madrinha de casamento e você está lá na igreja, no altar, e o padre está conversando com os noivos, o medo de falar em público ele vai ser útil, porque ele vai te restringir de se expor em público naquele momento e atrapalhar aquela cerimônia, não é verdade? Então perceba que todo comportamento pode sim ter seu benefício, talvez em outros contextos. Por exemplo, vamos supor o seguinte: você fala assim para mim: puxa, Glauco, eu não consigo me concentrar para ler ou para estudar. Puxa, para ler, para estudar, talvez não seja adequado. Mas a falta de concentração, no momento que você quer relaxar, talvez ele tenha um serviço, um benefício. Então, eu consigo reenquadrar dando a opção de escolha para que a pessoa entenda que talvez aquele comportamento, em certos contextos, podem ser adequados ou podem ter seu benefício, utilidade. Em outros, talvez não. Mas o importante é você reconhecer isso e parar de enfrentar, combater, e sim entender que existe um propósito desse comportamento, certo? E que talvez você possa, agora, a partir disso, dessa informação consciente, tomar outras decisões melhores, mais adequadas. Ressignificação de conteúdo é quando a gente quer dar um novo significado ou um outro significado daquela situação. Por exemplo, quando a pessoa fala assim para mim: meu chefe não gosta de mim porque ele não fala comigo. Quais outros significados existem o fato da pessoa não falar com você? Talvez a pessoa seja tímida, ou ela não tem assunto, ou não seja o momento adequado.
Perceba que podem existir outros significados além daquele que você tinha unicamente no seu mapa. E o poder ampliar dessa maneira é você ter flexibilidade de entender o mundo de forma mais ampla. Um outro exemplo de conteúdo, por exemplo, quando você erra, falhou em alguma situação passada, você pode dar o significado de que você é culpado e é incompetente pelo erro e pela falha. Então, isso é um significado. Mas eu posso dizer para você, poxa, você só é a pessoa hoje melhor por causa daquele fato que você passou, que inclusive acrescentou como experiência e aprendizado para você. Você pode escolher se sentir incompetente, como você pode escolher se sentir uma pessoa melhor pela experiência que você teve. Perceba que eu estou oferecendo uma nova perspectiva daquela situação e você pode escolher dali para frente e não ter apenas uma única opção de escolha dentro do seu mapa, que é simplesmente interpretar ou dar o significado de que você é incompetente. E sim, talvez você dizer, puxa, aquilo me fez ser uma pessoa melhor hoje porque eu aprendi com aquilo. Sim? Então, essas são as duas maneiras de ressignificar por contexto ou por conteúdo. E também existem as técnicas de ressignificação de 6 passos, enfim. Todas elas utilizam pressupostos de contextos ou de conteúdo, certo? Eu espero ter contribuído de alguma maneira. E se você quiser mais alguma informação, deixa aqui nos comentários. Vou ter um prazer enorme de poder ajudar. Eu aguardo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.